como elaborar o Header Concept, ou seja, aquele conceito de cabeçalho de navegação em Compose, em KMM, compartilhado entre Android e iOS. Uma coisa que eu estava muito ansioso para trazer aqui para você. Vem comigo que eu vou te mostrar. A aula de hoje, pessoal, é uma aula muito especial, porque eu estava muito ansioso mesmo em trazer isso aqui para você, porque é aqui que a chave vai virar para você, que vai diferenciar o programador amador iniciante do profissional. É aquele vídeo que você vai dizer, puta merda, agora eu encontrei a agulha no palheiro. É aquele que vai te diferenciar mesmo, e é algo que vai fazer, vamos dizer assim, 80%, 90% do visual da tua aplicação. Você vai entender como você vai criar o conceito inteiro que vai se destacar, né, que você vai usar por todo o seu aplicativo, e é algo que aqui muita gente desiste, certo? É aqui onde realmente a gente vai diferenciar, a gente vai dividir a água aqui, ó. Tá entendendo? E aí você vai entender porque isso aqui são conceitos que requer um pouquinho mais do programador, quebrar a cabeça. E essa é a parte legal, a parte da elaboração. Então, cola aqui comigo, porque depois desse vídeo aqui, meu velho, tu vai dizer, puta merda, isso aqui vai fazer toda a diferença em Compose, Jetpack Compose compartilhado em Kotlin multiplataforma para Android e iOS, certo? Isso aqui, esse vídeo está recheado, então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Eu estou trazendo a introdução bem didática com o gráfico aqui, vou explicar os casos de uso, por que a gente faz as coisas, e aí depois a gente vai quebrar essa série aqui de navegação, conceito de navegação em vários vídeos para ficar de fácil de gestão para a gente, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são, vamos dizer assim, os casos de uso que você tem que pensar quando você está criando algo assim, certo? Quando você, antes de você começar a meter a mão na massa e criar um header ou criar não sei o que, pare para pensar com o seu time. E ainda quero destacar mais uma coisa aqui muito importante. Isso daqui que você está vendo foi algo que nos levou entre 1,5 a 2 semanas de trabalho com o time de UI, de UX, com o cliente, trabalhando, elaborando, pensando como fazer até chegar a essa solução aqui, porque é uma solução complexa, mas que fica muito bacana, que atende, assim, vamos dizer, entre 80%, 90% a 100% do nosso caso de uso, muito bacana mesmo, e que vai diferenciar seu aplicativo, certo? Então vamos lá, o conceito aqui, o Header Concept. Primeiros casos de uso, o que é que a gente tinha? A gente tinha, o cliente disse assim, olha, a gente precisa de um header, que ele seja sticky, no caso ele fica lá em cima, mas ele é invisível. Então você vai ver, vamos dizer assim, o tema, né, no caso o background da aplicação, e você vai ter a navegação aqui. Quando você começa a dar o scroll, é que ele aparece, que no caso seria esse caso aqui, ó. Quando você faz scroll nele aqui, aí ele fica verdezinho assim e aparece, certo? Inicialmente, ele tem apenas a cor do background. Por isso que tá aqui assim, ó, ver com esses tracinhos aqui. Esse tracinho significa, você tá vendo o background, o seu header, ele é desenhado em curva, isso é outra coisa bacana. E essa parte aqui que está invisível faz com que a gente veja apenas o background, no caso o gradiente que está da aplicação, certo? Então ele se apresenta amarelinho, né, com essa curva aqui, e quando você dá scroll, aí ele muda de cor e o conteúdo ele vai passar a navegar por debaixo do header, certo? É uma coisa muito bacana. Esse foi o primeiro desafio, eu vou até aumentar aqui para a gente ver melhor. Ó, deixa eu botar aqui na telinha para você. Desenhar a curva em Canva em Compose. Uma coisa que a gente vai ver aqui. Esse é o primeiro tipo de screen que a gente tem, tá? Que é o caso de uso número 1. Caso de uso número 2, deixa eu botar minha imagem aqui para o lado, é esse daqui, ó. Vê que bacana. Você vai ter o header também desenhado em curva, só que ele é transparente também, ele está aqui, ó, transparente, por isso que ele aparece aqui, ó, não aparece nada, só aparece aqui, ó, o X, o título, né, e talvez uma navegação. E essa parte aqui, que é o gradiente, que é o amarelinho, ele vai ser apresentado por debaixo, ele vai aparecer aqui. E aí, dentro desse header, você vai poder colocar conteúdo também. No caso aqui, nesse exemplo prático, seria uma tela de, vamos dizer assim, de settings, onde você vê a imagem do usuário, o nome, por aí vai. E aí, quando você faz o scroll, você vai conectar, né, o estado do scroll com o seu header. E aí, ele vai aparecer aqui de novo, ó, e esse conteúdo ele vai fazer um slide por debaixo. Isso tudo animado. A gente vai ter meio que um fake blur aqui, né? Vai fazer um blurzinho assim, vai ficar bem bacana. E aqui o desafio, ó, como associar o scroll state ao componente do header, porque a gente tem, né, o conteúdo que vai fazer o slide, ele tem que ser desenhado dentro dessa curva, e aí quando ele for animando, o header principal, né, o de cima da navegação, vai aparecer, vai ficar verdinho.
E aí sim a gente vai conseguir deslizar por debaixo. Isso é muito bacana, certo? Esse é o tipo de screen número 2 aqui, ó, screen type número 2. E agora vamos dar uma olhadinha numa coisa bacana que é isso aqui. Como é que a gente vai modelar isso? Isso é outra coisa que você tem que parar para pensar, certo? Deixa eu botar minha imagem aqui para o lado. Vejam bem, a gente tem, como eu estava falando para vocês, a parte do background, que é o gradiente aqui da aplicação, que eu denominei ele aqui, o App Theme, que vai ser o background, é esse layer aqui, que é onde a gente vai ver o gradiente, né? Pode ser sólido, dependendo do seu caso de uso, que eu denominei aqui o App Theme. Você tem o Content Layer, que é essa parte onde a gente desenha, essa parte do meio aqui, ó, deixa eu botar minha imagem aqui para o lado, subir aqui um pouquinho. Essa parte do meio aqui que a gente desenha, ela fica nesse layer aqui, ó, que é o layer do conteúdo do meio. E essa parte de cima é onde você vai ter o seu header mesmo, que é esse carinha que é desenhado aqui, tá vendo? Ó, esse cara aqui que a gente vê aqui em cima, esse daqui, ó, tá vendo? Que vai ser o header layer. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai precisar criar um base header, né, que vai receber um conteúdo, porque ele pode ter conteúdo aqui também. A gente vai ter o Content Layer, que vai receber o conteúdo, vai ser o body da gente. E a gente tem, por fim, esse layer aqui, que é o layer do aplicativo, que é quando a gente seta o nosso theming, o app theming, que ele aí já é dado pela aplicação, certo? Então a gente vai trabalhar principalmente em cima desses dois aqui. E o desafio aqui é posicionar o header, né, invisível sobre o conteúdo scrollable, ou seja, posicionar esse header invisível sobre esse conteúdo aqui que é scrollable, tá vendo aqui o scroll dele aqui, e associar esse scroll aqui a esse cara, certo? É uma coisa que vai ficando bem tricky. Por aqui você já deve estar percebendo, né, o tamanho da bomba, como é que isso vai ser, como é que você faz para criar isso e conectar tudo isso, né, usando o Compose em um projeto multiplataforma, certo? Veja, a gente olhou apenas dois tipos de screens, não foram? Deixa eu olhar aqui, ó, tipo 2 e tipo 1, beleza. Aí agora a gente vai, ó, continuar no conceito, veja, é por isso que eu estou dizendo, você não pode partir da premissa, eu vou criar um header, não sei o que, lá, e aí depois vai surgindo coisas na sua aplicação e você diz, eita, não pensei nesse caso de uso, não pensei naquilo outro. Então você tem que ter o seu conceito de header. Bem, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Você vai pegar isso do seu time de UI e UX, vai pedir para eles desenharem assim, vários flows, né, de várias screens, né? Por exemplo, o flow de login, o flow de onboard, o flow não sei o quê. E aí você vai sair olhando cada uma dessas telinhas, pegando as coisas em comuns, que é o que eu fiz aqui, e trazendo para um lugar onde você possa mapear os casos de uso, certo? Que é o que eu estou fazendo aqui. Veja, nesse caso aqui, o que é que eu estou fazendo? Veja, eu mapeei um outro caso de uso, e esse aqui é o caso de uso mais tricky que tem, mais difícil, que é o que eu estou trazendo aqui para você, que eu estava muito ansioso para trazer isso para você, mas sem toda essa base, né, da playlist, não dava para trazer isso aqui para você, certo? A gente precisa de toda a base. Mas bem, dando continuidade, a gente tem esse caso de uso que a gente tem que desenhar conteúdo aqui, ó, entre essa parte desenhada, tá? E o conteúdo sobrepondo a minha curva. E isso tem que ser sempre no meio da curva. Isso aqui, meu velho, não tem cuspar que te dá isso aqui não, de graça não. Tu vai ver, isso. Me agradece depois lá no YouTube com um comentário. Isso daqui, esse conteúdo aqui, ó, nesse caso ele é baixinho, ele tá aqui, mas ele poderia ser assim também, ó. Deixa eu fazer o scroll aqui para baixo, maiorzinho e ter conteúdo aqui. Lembra que eu falei no início que o header também pode, né, obter conteúdo, então ele pode ter conteúdo aqui também, ó, tá vendo? Eu aqui para exemplificar, botei umas linhas, né? E aí mais embaixo, ou seja, a curva ia ser desenhada mais embaixo, mas esse card aqui ele tem que ser desenhado no meio da curva, meu velho. Em todos os casos, sem exceção. É um requirement, né? Uma imposição lá do cliente. Então vejam, tem que ter esse caso de uso, você tem que atender a isso aí também. E você tem que também, quando você fizer o scroll, aí o header aparece, aqui é outro tipo de header, tá vendo que ele pode, como é que se diz, exibir ações também, né? E o título aqui na lateral agora, não no meio. E aí o conteúdo vai deslizar também por debaixo, certo? E aqui é o tipo de screen 3, onde a gente diz, ó, o desafio aqui é como adicionar o conteúdo acima, no meio e abaixo da curva desenhada. Ou seja, tem conteúdo aqui, ó, no branquinho aqui embaixo, tem conteúdo no meio e tem conteúdo aqui em cima, ó, nessa parte desenhada, tá? Como é que a gente faz isso? E depois associar o scroll também para a gente poder fazer, né, esse movimento e o header aparecer lá, certo? Vê que bacana. Nisso tudo a gente vai ter que pensar. Deixa eu diminuir a tela um pouquinho aqui agora para a gente ver essa parte aqui de baixo. E aí eu vou aumentar isso aqui para a gente. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Vê. Dado que a gente tem esse contexto agora, a gente sabe quais são os casos de uso que a gente tem que atender. Para a gente atender, vamos dizer assim, 90%, se não 100% dos casos, a gente sabe agora
como é que o nosso header, o que é que ele tem que oferecer, o que é que ele tem que poder fazer para a gente começar a tentar criar uma estrutura em Compose onde a gente possa reutilizar esses componentes, certo? Isso é muito importante você entender. Então vamos lá. Dado que eu tenho isso, o que é que eu faço aqui? Eu digo, tá, vou precisar de uma base screen. Essa base screen ela vai precisar de um header e um content. Ou seja, vai precisar desse header aqui, ó, tá vendo? Verdinho. E do content, que é essa parte aqui. Por isso que eu falei que a gente ia ter o header layer e o content layer, certo? Como eles estão sobrepostos, e aqui vai a primeira dica, presta atenção nisso aqui. Em Compose, para você sobrepor coisas, se você fizer apenas uma coluna e botar um atrás do outro, assim, vai ficar um atrás do outro, assim, o primeiro aqui e o segundo aqui. Agora, se você quiser que eles se sobrepõem assim, vamos dizer assim, você precisa usar uma box. Uma box é o equivalente ao frame layout, quando a gente usava XML. Então, eu percebo que eu coloco aqui primeiro o conteúdo, que é essa parte aqui de baixo, o content layer, e depois vem um header, porque o header ele vai ficar efetivamente em cima. E depois eu tenho que alinhar ele para ele topar em cima e o conteúdo ficar assumindo todo o conteúdo aqui, tá? Assim, toda a tela, vamos dizer assim. Isso é muito importante você entender. Aí, bem, vou precisar disso aqui também. Agora, vejam bem, deixa eu subir aqui um pouquinho para você entender, a gente não perdeu o fio da meada. A gente teve aqui, ó, o base header, que é essa parte aqui, você vai precisar de um componente que se chama base header, que é para desenhar esse cara aqui. E você vai precisar agora de uma tela que vai ser composta pelo base header e pelo conteúdo, certo? Claro até aí? Então, bem, vamos dar continuidade agora. A gente vai descer aqui. Tá? A gente olhou isso aqui. Agora vem a parte, vamos dizer assim, mais desafiadora, que é como você desenhar o conteúdo do meio entre a curva, né? E distinguir que você tem um conteúdo no topo, um conteúdo no meio e um conteúdo abaixo disso daí, certo? Para isso, eu também precisei trazer um desenho aqui para você entender como é que isso funciona. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque senão a gente não vai ver nada aqui na tela. Então vamos lá. Vejam bem. Nesse conceito aqui, o que é que a gente vai fazer? Compose é um pouquinho diferente de XML, certo? XML a gente ia desenhar tudo bonitinho e ficar reutilizando. Aqui não. Compose, como é que ele trabalha? É um sistema reativo, né? A gente modifica um estado e aí o estado faz com que a tela se redesenhe com as propriedades que a gente definiu ou com aquilo que o estado assumiu, né? O novo estado. Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é desenhar essa tela aqui, ó. Tá vendo? Essa tela aqui que eu estou marcando, que é amarelinho, com conteúdo no meio, conteúdo de cima, conteúdo de baixo. E esse header aqui, que inicialmente ele é invisível, né? E ele vai ter duas ações e o título. Vejam bem, vou precisar do meu base content agora. E aqui, ó, vou ter que baixar pra gente. Ó, essa parte que você está vendo aqui agora, esse base content que eu vou exibir aqui para você. Deixa eu subir aqui. Ó, é esse layer aqui, ó, o layer do conteúdo, tá? Esse layer do conteúdo, a gente vai ter que agora dividir ele em dois, assim, ó, tá? Porque a gente vai desenhar uma coisa aqui embaixo, que é, no caso, aquela curva côncava, né? E vai desenhar o conteúdo em cima, e aí, ó, vai dar a impressão que isso é um só, certo? E aí, esse layer aqui, ele vai ficar se movendo. Quando ele se move, aí esse header aqui de cima, ele se apresenta, tá? Prestem atenção, é isso que eu digo. Isso aqui é que diferencia o iniciante, que chega a ele nesse ponto, ele desiste, ele acha muito complicado, não vai saber fazer, enfim, não vai ter, vamos dizer assim, uma ideia de como você abordaria esse tipo de problema. E aqui eu estou trazendo isso para você, nesse vídeo aqui, bem didático, inicial, porque partindo daqui, eu vou quebrar isso em vários vídeos e a gente vai bater ponto a ponto. Como é que a gente cria o header, como é que a gente cria o conteúdo, como é que a gente faz para desenhar a curva e por aí vai. Mas você vai precisar disso aqui, dessa parte introdutória. É muito importante você entender o conceito. Relaxa aí no seu sofá. Nesse vídeo aqui você nem precisa copiar código nem nada. É só entender os conceitos e aí depois a gente vai meter a mão na massa, certo? Então, bem, vamos descer aqui agora. A gente vai dar continuidade. A gente vai descer aqui agora. Perceba o seguinte, ele está falando desse layer aqui, ó, Content Layer, certo? A gente vai descer aqui. E esse Content Layer agora, a gente vai fazer um split nele entre o Base Content e o Base Content Wrapper. O Base Content Wrapper, ele só é responsável, a responsabilidade dele é desenhar a curva apenas. Essa curva aqui, ó, com essa parte branca e essa parte invisível, porque aí essa parte invisível vai fazer com que você veja o gradiente que está no layer do tema da aplicação, certo? Então ele vai meio que refletir, assim, passar por dentro, você vai ver aquilo ali, como você está vendo em 2D, né? Você vai ver assim, ó, você vai ver a curva desenhada, vai ver a parte em gradiente, um gradiente bem bonito, e depois a parte em branco, certo? Daí você vai pegar com o seu Base Content, desenhar tudo que você precisa no local certo. E aqui é que está o pulo do gato, presta atenção, você tem aqui no seu Base Content
um conteúdo no topo, no meio e embaixo, representado por cores aqui, ó, verde, cinza e azulzinho, certo? Esse azulzinho aqui você tem que desenhar ele dentro da curva, né? Que você desenhou embaixo, você vai desenhar ele em cima. A parte que tem o card você vai desenhar no meio, né, da curva. A gente já vai entender como é que vai fazer isso aí. E a parte que ficaria aqui nessa parte branca seria essa parte verde, que é o conteúdo. O resto do conteúdo você vai desenhar aqui embaixo. Agora vamos entender. Eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu estou elencando aqui, ó, 1, 2 e 3 são as etapas que a gente vai ter que passar, né, para fazer com que isso aconteça. Agora isso é bem importante você entender. Presta atenção. Vou subir aqui agora um pouquinho. E aí o que é que a gente vai fazer? Como a gente está tratando de compor agora, isso é muito importante. Vê, a gente, no primeiro ato que a tela é renderizada, ele vai desenhar ela assim, ó, vai desenhar um header, vai desenhar o conteúdo do topo, vai desenhar o conteúdo do meio, vai desenhar o conteúdo do bottom, isso tudo sequencial, um embaixo do outro assim, ó. Por que isso? Porque enquanto eu não souber qual é a altura do conteúdo do meio, não tem como eu desenhar a curva. Como é que eu vou desenhar a curva no meio do conteúdo se eu não sei qual é a altura do conteúdo, certo? Então essa é a sacada, presta atenção, cola aqui comigo para não perder esse detalhe. Quando eu desenho esse detalhe aqui, e eu vou colocar um método dentro do código, você vai ver que ele vai me dizer exatamente qual é o tamanho desse componente aí, ó. E aí o que é que a gente vai fazer? Deixa eu aumentar aqui agora para ficar bacana para a gente. Deixa eu botar um pouquinho aqui para o lado minha imagem. Ó, ele vai desenhar esse carinha aqui. Daí eu vou ter essa altura aqui, ó, que seria o middle height. E vou ter a altura do meu card, né? Eu vou saber a altura desse componente aqui, vou pegar metade dele. E aí eu vou dizer, ó, a altura da minha curva, que eu tenho que desenhar no layer do Base Content Wrapper, tem que ser H1 mais H2, tá? Para eu desenhar exatamente aqui no meio do meu card, certo? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Curve Height, que eu denominei Curve Height, H1 mais H2. Vou desenhar essa curva. Onde é que eu desenho essa curva? Com esse Base Content Wrapper aqui. Ele vai desenhar essa curva aqui nessa altura aqui, certo? E aí, a cor do meu gradiente, né, do meu theming, vai passar por ela. Vai ser exibida assim no amarelinho. Aí eu já tenho a altura do meu card. O card vai ser desenhado aqui em cima, ó, e aí vai dar a impressão que a curva passa exatamente pelo meio. E aí o conteúdo final vai ser desenhado aqui embaixo. Para isso, o que é que a gente vai fazer? Veja, a gente desenhou primeiro esse carinha aqui. Aí a tela foi desenhada. Quando a tela foi desenhada, eu vou disparar um state change que vai fazer com que a tela se redesenhe, só que agora com o valor da altura que eu preciso. Esse valor da altura eu vou repassar para esse layer aqui, que é o meu Base Content Wrapper. Ele vai redesenhar a tela, redesenhar a curva na posição certa. E aí o meu conteúdo vai ser desenhado em cima, certo? Com esse 1, 2, 3 aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse 1, 2, 3 aqui embaixo, que vai ficar bem mais claro para você quando você entender isso aqui. Vejam bem, posicione o conteúdo na tela. Primeira parte, posicionei isso aí. Segunda parte, compute, né, qual vai ser a altura esperada e acione ou dispare uma mudança de estado. Quando eu disparo uma mudança de estado, o meu Content Wrapper vai redesenhar o que ele tem que redesenhar de novo, só que agora na altura certa. E aí a parte do meio vai ser desenhada efetivamente no meio, que é o card. Para isso eu vou disparar, né? Vou fazer uma mudança de estado e isso vai fazer com que a tela seja redesenhada. Ah, Ricardo, mas peraí. Se eu fizer isso, o cliente vai ver primeiro uma tela troncha e depois a tela vai se animar e vai fazer aquele negócio? Não, não vai acontecer nada disso. Sabe por quê? Porque isso é instantâneo. Isso é uma coisa que acontece em milissegundos. Você nem vê a tela sendo desenhada, você nem vê isso aqui acontecendo. O que você vê de fato é essa tela aqui já pronta. Porque Compose ele vai desenhar, aí ele vai entrar no estado de mudança, ele já dá o trigger, já se redesenha de novo. Isso é tão rápido para o olho humano que é imperceptível, você não vê isso. E aí ele já exibe essa tela aqui, ó, final para a gente, certo? Agora, no próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar em cima disso aí, certo? Sugiro fortemente, já dá like e subscribe para tu não perder essa série, porque é uma série de 5, 6 vídeos que vai te poupar de 1 a 2 semanas de trabalho, de uns 2 ou 3 devs, se não mais, certo? E digo mais,
Se tu conhece o Steve Jobs, o fundador da Apple, ele sempre dizia que ele tem um One More Thing no final de cada vídeo. Eu também tenho um One More Thing escondido nesse vídeo aqui. Nem que tu corra assim, ó, no vídeo, mas encontre esse One More Thing, porque tu vai me agradecer pro resto da tua vida. É uma das coisas mais importantes da nossa área de TI. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui. Super atual, Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana. Tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse Tech Blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!